aí, povo de Deus, bem-vindos a mais um episódio de estudos sobre o livro do Apocalipse. Hoje, em especial, estaremos estudando a partir de agora o capítulo 6 deste livro extraordinário. E é óbvio, nós não vamos começar sem orarmos ao Senhor. Convido a você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, que alegria podermos estudar juntos a Tua Palavra. Ilumina-nos agora, porque nesta hora estaremos estudando o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Te suplicamos sabedoria, como só o Senhor pode conceder, e a bênção Tua, ó Deus, de um modo muito especial para todos estes que conectados estão aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O capítulo 6 do livro do Apocalipse é um capítulo extraordinário. Aliás, a partir de agora, nós começamos a segunda grande sequência de 7 do livro do Apocalipse. Iniciamos com as 7 igrejas e agora vamos partir para o estudo dos 7 selos do Apocalipse. Você observa a existência dos 7 selos no capítulo 6 como um pano de fundo, com um pano de fundo muito interessante. Qual é, pastor? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são meios pelos quais Deus mantém o seu povo no caminho certo. Exatamente. A existência desses 4 cavaleiros é a tentativa de Deus para colocar a mim, a você, a igreja dele nesta terra, no caminho certo. Lembrando-nos de algo muito importante. Deus, através desses 4 cavaleiros, faz-nos lembrar que este mundo não é o nosso lar, que devemos de fato estar aguardando um novo céu, uma nova terra onde habitam justiça, de que este mundo não representa a vontade de Deus. E se você olhar o conteúdo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, você vai dar uma olhada que eles estão aqui relembrando-nos a mensagem traduzida, exibida por Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Se você olhar, dá uma olhadinha rápida lá em São Mateus, capítulo 24, do verso 4 até o verso 11, você vai ver que Jesus explicou o que estaria acontecendo no mundo. E o que Cristo colocou no Evangelho de São Mateus, do verso 4 ao verso 11, é exatamente a exposição do conteúdo transmitido pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco e na sequência você percebe aí o cavalo vermelho, depois o cavalo preto e em seguida o cavalo amarelo. Vamos então ao primeiro conteúdo? Abra a Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 6 e vamos ler aqui o conteúdo do verso 2. Diz assim o apóstolo São João: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Capítulo 6 do Apocalipse, verso 2. Este é o primeiro selo, onde apresenta a figura de um cavalo branco, que representa paralelamente, conforme uma das características do livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, por sua vez, representa o período do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. E dentro desse paralelismo que existe dentro do livro do Apocalipse, o primeiro cavalo, o cavalo branco, representa exatamente o período da igreja de Éfeso, do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. E por que a predominância do branco? Se você observar o capítulo, ou melhor, todo o livro do Apocalipse, você vai perceber que o branco ele é associado à pureza e regularmente também é associado a Cristo e todos os seus seguidores. Quer dar uma olhada no vislumbre geral, para você ter um vislumbre geral? Por exemplo, o capítulo 1, verso 4, coloca Jesus Cristo com os seus cabelos brancos. O capítulo 2, no verso 17, coloca os fiéis de Deus recebendo uma pedrinha branca. Se você der uma olhada no capítulo 3, verso 4, verso 5 e verso 18, você vai perceber os servos de Deus com vestiduras brancas.
No capítulo 4, no verso 4, os 24 anciões também estão vestidos de branco. Se você der uma olhada no capítulo 6, no verso 11, os mártires também estão vestidos de branco. No capítulo 7, do verso 9 até o verso 13, uma grande multidão também vestida de branco. Você vai ao capítulo 19, do verso 11 ao verso 14, no seu retorno, Jesus é apresentado vestido de branco, montando um cavalo branco, acompanhado de um exército dos céus, que também todo este exército também está montado em cavalos brancos e também se encontram vestidos de branco. Percebeu a predominância do branco associada a Cristo, a todos os seus seguidores, a todos os remidos? Há uma predominância desta cor no livro do Apocalipse. Se você der uma olhada ainda mais, no capítulo 20, no verso 11, no julgamento final, o Senhor Jesus está em um trono branco. E tendo em vista que Jesus abre o selo e todos os outros cavaleiros, então, estariam representando conceitos apresentados por Jesus. Jesus é o Cordeiro que abre o selo no versículo 1 do capítulo 6, e os selos que se apresentam são conceitos, ensinamentos que ele está nos transmitindo concernente a determinada época da igreja, determinada fase da igreja cristã, e agora o primeiro cavalo, então, a primeira época, a primeira fase, que é referente à igreja de Éfeso. Muito bem, estamos vendo aqui o cavalo e branco como sendo então o conceito do cristianismo, a mensagem de salvação, a justiça de Cristo sendo representada pelas vestes dos salvos, e você percebe que na sequência aparece o segundo selo, desta vez um cavalo vermelho. Diz assim o verso 3 e o verso 4 do livro do Apocalipse. Quando abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Você observa que o cavalo branco tem a mensagem de paz, ele retém a mensagem do cristianismo, ele representa a igreja desejável, porque esse é o significado da palavra de Éfeso. Ele está na plenitude do cristianismo através da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja que possui o primeiro amor, a igreja que está fervorosamente proclamando o evangelho. Estamos aqui na época dos discípulos, é a época do auge do cristianismo. E diante dessa perspectiva, você observa que a gente entra numa segunda fase, a fase da igreja de Esmirna, que foi do ano 100 até o ano 313. E a predominância do cavalo não é mais simplesmente o cavalo branco, agora a predominância do cavalo vermelho, que dentro do livro do Apocalipse traz a perspectiva de sangue, e foi dada a ordem, de acordo com a nossa leitura, de tirar a paz na terra. Ei, você se lembra que a mensagem do Evangelho trazia uma mensagem de paz? Lembra que Jesus Cristo disse quando aqui na terra esteve? Deixo-vos a minha paz vos dou. E de repente essa paz é substituída com a ordem do cavalo vermelho de tirar a paz da terra. O que significa isso? Varrer o cristianismo, eliminar o cristianismo do mundo. Ou seja, um processo de grande perseguição caracterizaria a segunda fase da Igreja de Deus nesta terra, o período do ano 100 até o ano 313, que seria o período de Esmirna, um período de grande perseguição, e quando nós estudamos as 7 igrejas, verificamos que o período de Esmirna teve uma angústia, um período de perseguição por 10 anos, e nós o caracterizamos como sendo o período do ano 303 até o ano 313 depois de Cristo. Um massacre sendo direcionado ao povo de Deus, sendo direcionado ao cristianismo. Nesta fase, dentre muitos mártires que surgiram, um chama-nos muito a atenção, que foi Policarpo, bispo de Esmirna, quando ele foi
condenado à morte, e morte de fogueira. Exatamente, deveria ser queimado vivo. Diz a história que o procônsul romano Antônio Pio e as autoridades civis persuadiram, ou pelo menos tentaram persuadir, Policarpo para que ele abandonasse a fé, para que ele rejeitasse Jesus Cristo. Ele já tinha 86 anos de idade e ele respondeu: como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Eu sou um crente, ele nunca me fez nada de mal. Eu tenho servido a Cristo por 86 anos e não é agora que eu vou desistir. Ou seja, apesar do governador persuadi-lo a fim de que abandonasse a sua fé, apesar do procônsul tentando fazer com que ele proclamasse publicamente que Jesus não era mais o seu Senhor, ele permanece firme. A história até chega a contar que ele foi queimado, ou pelo menos tentaram queimá-lo e não obtiveram sucesso. Na sequência, ele foi espancado até a morte e depois queimaram o seu corpo quando ele já estava morto. E ainda conta-nos a história que quando foram prendê-lo onde ele se encontrava, ele ainda pediu que a pessoa que administrava o casarão onde ele se encontrava pudesse preparar uma refeição para os seus algozes, para aqueles soldados que estavam ali para aprisioná-lo, enquanto ele orava numa cabana ao lado do recinto onde eles se alimentavam. Ei, este era Policarpo, o bispo de Esmirna, um homem que morreu dando testemunho público de sua fé, de sua convicção, que ele não abria mão, mesmo em face à morte. E olha que diferença hoje em dia, quando muitos estão tendo a sua convicção corroída por causa da dificuldade financeira, corroída por causa de uma enfermidade, indivíduos que vivem uma desestabilização no que diz respeito ao desenvolvimento da sua fé por conta dos problemas que nos cercam. E Policarpo, com 86 anos de idade, se apresenta diante de nós como um exemplo vivo de um indivíduo que crê tanto em Cristo que absorve a promessa: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ele não abre mão da sua fé nem por conta da própria morte que se aproxima diante dele. Afinal de contas, o viver por Cristo é isso daí, é enfrentar as dificuldades da vida sem abrir mão da fé. Continue perseverando, porque há uma promessa direcionada para você. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que sua fé se mantenha inabalável em nome de Jesus Cristo. Afinal de contas, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, já dizia o apóstolo São Paulo. Muito bem, estamos passando aí pelo período do cavalo vermelho, onde há uma ausência de paz. E por que o cavalo vermelho adquire uma predominância, adquire um controle do mundo? Simples, porque houve a rejeição do cavalo branco. Ou seja, quando eu não deixo mais espaço para o evangelho na minha vida, o resultado é que a paz que excede todo entendimento que eu deveria usufruir, ela agora cede espaço a uma ausência de paz, a um conflito, a uma guerra constante. O cavalo vermelho encontra espaço para ocupar, porque não mais o cavalo branco é predominante na vida do indivíduo, na vida das pessoas. Quando eu deixo de lado a mensagem do evangelho, o cavalo vermelho predomina na minha vida, trazendo-me angústia, trazendo-me conflito, trazendo-me instabilidade. Quando eu deixo de ter a paz que excede todo entendimento, que é o resultado da presença de Cristo na minha vida, o cavalo vermelho encontra espaço para retirar a paz, para estar transmitindo para mim dias de angústia, de confusão, de instabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta. O que está reinando no seu coração agora? O cavalo branco, ele cavalga nas ruas do teu coração, trazendo paz, trazendo confiança, desenvolvendo fé e segurança, ou você está vivendo em dias de angústias, dias de ausência de paz? O que isso significa? Que você está cedendo lugar
Ao invés de ter o cavalo branco predominando, você está cedendo espaço para o cavalo vermelho. Ei, quando você olha o cenário de confusão em muitas famílias, é a predominância do cavalo vermelho. Quando você olha gente brigando com gente, gente se levantando contra gente, é a predominância do cavalo vermelho. Quando você briga no trânsito, é a predominância do cavalo vermelho. Quando você perde sua paz e não consegue mais dormir, é a predominância do cavalo vermelho. Não permita que o cavalo vermelho ocupe um espaço que deveria ser ocupado pela mensagem da paz, pela mensagem da salvação oferecida e encontrada em Jesus Cristo. Reflita nisso daí. Aparece então o terceiro cavalo, representado aqui pelo terceiro selo. Observe o que diz o verso 5, quando declara: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O terceiro cavalo, o cavalo preto, significa algo assim muito claro de ser entendido. Se o cavalo branco era a mensagem do evangelho, o cavalo preto significa a ausência completamente dele. O evangelho sendo substituído por tradições, o que é muito característico da época da igreja de Pérgamo, a terceira igreja na sequência do Apocalipse. Ou seja, o período de 313 até o ano 538, que é representado pelo período de Pérgamo, também aqui equivale ao período do cavalo preto, que é o terceiro selo. Ou seja, a substituição do evangelho por tradições. O período em que o bispo de Roma começa a ser direcionado para que se transforme no cabeça da igreja. O período onde as tradições começam a substituir a própria palavra. O período em que o que vale é a palavra do bispo e não a palavra de Deus. Um período que começa a escuridão invadir a igreja. E por isso, se o evangelho é o pão, se aqui nós temos o pão da vida através do evangelho, neste período do cavalo preto, que significa um período de fome, é exatamente a ausência deste evangelho. Se estávamos sendo bem alimentados pela palavra, pelo pão vivo que desceu do céu, representado no cavalo branco, agora estamos passando fome neste período de 313 a 538, porque a tradição substitui o evangelho. E nós estamos vendo aqui que o alimento está sendo pesado a preço fixo, e esse pesar do alimento, através da presença desta balança, significa nada mais, nada menos que a escassez e que a fome está predominando. Você observa aqui a existência do trigo, você observa a existência da cevada, do azeite e do vinho. Eram alimentos de primeira necessidade para o povo hebreu. Eram componentes da cesta básica do povo judeu. A cevada, mais barata e mais utilizada especialmente pelos pobres. Você vai ver o azeite, que é essencial à panificação, a fazer pães. Fazer pães é essencial com a presença do azeite. O vinho era aparentemente mais saudável do que consumir água de cisternas velhas ou então de cursos poluídos. São os ingredientes da cesta básica de um judeu, de um hebreu. E agora você percebe no cenário histórico, inclusive, que os limites do preço eram estabelecidos por lei, especialmente em tempos de escassez. Comer pão pesando o cereal, símbolo de escassez. Os padeiros que cobrassem acima do preço estabelecido na tabela eram sujeitos que estavam sofrendo severas punições. Ou seja, para você entender um pouco melhor, um denário era dinheiro suficiente, era o salário de um dia nos dias do apóstolo São João. Dinheiro suficiente em condições normais de alimentar toda uma família.
Mas agora nós estamos na cena do terceiro selo, percebendo que um denário, que é o dinheiro resultante do trabalho diário, só daria para uma pessoa se alimentar, ao invés de toda uma família. É um cenário de fome, é um cenário de escassez, representa a idade das trevas, a substituição do evangelho, o pão vivo, pelas tradições e pelos costumes. Mas uma coisa nos conforta. Que coisa, pastor? O azeite não seria danificado, e o azeite simboliza a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não ia deixar de agir neste período, mesmo em face à fome espiritual do povo, onde estava sendo ofuscada a palavra de Deus, para que pudesse então, de modo presunçoso, as tradições serem colocadas em evidência. O azeite e o vinho, que representam o sangue de Cristo, a mensagem da salvação, isto estaria sempre disponível. O azeite, o Espírito Santo está disponível. O vinho, símbolo do sangue de Cristo e de seu sacrifício, estaria disponível para todo aquele que, mesmo em meio às trevas, buscasse com sinceridade a salvação por intermédio da palavra e não das tradições que estavam meramente ofuscando a palavra. É um período de trevas, é um período de fome, é o período em que Jesus, o pão da vida, estava sendo colocado de lado e todo o foco sendo direcionado ao bispo de Roma. O resultado é que, se há a rejeição do cavalo branco, o primeiro selo, significa que a mensagem do cristianismo sendo deixada de lado, o conteúdo do evangelho sendo colocado à parte, cede-se então espaço para a predominância do cavalo vermelho, trazendo conflito, ausência de paz. Não há paz sem Jesus, não há paz sem o evangelho. Ele, Jesus, é o príncipe da paz, então predomina o cavalo vermelho. Se predomina o cavalo vermelho pela ausência do cavalo branco, pela ausência do evangelho, o resultado é a falta de pão. E o pão é Jesus Cristo, o pão da vida. A mensagem do evangelho nos alimenta, nos sustenta, nos redime. Diante deste quadro, a fome, porque o evangelho foi colocado de lado. E se há ausência de paz no cavalo vermelho, se há fome no cavalo preto, o resultado é inevitável. Quando deixo Jesus de lado, eu entro definitivamente no período de Tiatira, que é o quarto cavalo do Apocalipse, o quarto selo, que você observa aqui a partir do verso 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortalidade e o meio das feras da terra. Representa o período de Tiatira, do ano 538 ao ano 1517, que foi um período de escuridão total, onde a morte e o sepulcro, que no original se chama Hades, inferno, sempre acompanhava de modo insaciável, tragando todos os crentes que eram moídos pela perseguição desde o ano 538 até 1517. A cor deste cavalo, amarelo, no grego é descrita de modo que representa a cor de um cadáver em decomposição. É a morte. Quando eu não tenho Cristo, que é a vida, porque ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Rejeito o cavalo branco, vem a ausência de paz através do cavalo vermelho, vem a fome através do cavalo preto, e agora a consequência final é morte, porque sem Jesus não temos vida, sem Jesus estamos mortos. E o resultado é que este cavalo possui então o poder de trazer a morte, que é a consequência de estarmos distantes de Jesus Cristo, ok? Aí você observa que é uma coisa assim muito explícita, irmãos. Você tem a predominância do cavalo vermelho, preto e amarelo, uma vez que perde o espaço o cavalo branco, que é a mensagem do evangelho, e você percebe que durante todas essas fases,
a fase do cavalo vermelho, que representa Esmirna do ano 100 a 313, a presença do cavalo preto, que representa a igreja na sequência, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, do ano 313 ao ano 538, e finalmente agora o cavalo amarelo representando Tiatira do ano 538 a 1517. Isto aí não significa que eles haviam descartado totalmente o cavalo branco, a mensagem do evangelho. Significa que eles estavam fazendo coisas atrozes em nome do evangelho, que era um falso evangelho, que na verdade estava sendo substituído por tradições. Você quer ver só uma coisa? Durante esse período você percebe aqui, ó, a Idade Média, a Inglaterra, a França e países supostamente cristãos que professavam supostamente seguir o cavalo branco, eles empenham-se mutuamente numa guerra de 100 anos, de 1337 até 1453. Supostos seguidores do cristianismo brigando entre si na ausência da paz, na prevalência da fome e ainda por cima numa morte constante que é percebida durante esse período de guerra. Nesse período, você percebe a vida de milhões sendo ceifadas através da Guerra dos 100 Anos e ainda por cima a manifestação da peste bubônica a partir de 1340, ceifando a vida de milhões de pessoas. E aí você observa 1618, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, e você percebe católicos e protestantes entrando em constante guerra. E se você olhar para um tempo um pouco mais recente, o período da Primeira Guerra Mundial, você está vendo nações conhecidas como cristãs. A Alemanha luterana, a Inglaterra anglicana, a América protestante, a Rússia ortodoxa, a França católica, todos professam seguir o cavalo branco e todos brigando entre si. É igualzinho, um monte de crentes que professam servir a Jesus, de repente entram em conflito uns com os outros. Professos seguidores do cristianismo, cedendo lugar para a ausência de paz, passando fome espiritual e experimentando um estado de morte pela ausência de Cristo, que é a vida no coração de cada um. Ei, muito cuidado, porque senão essa realidade pode estar se refletindo na nossa vida. Abrace o cristianismo, abrace de verdade, para que você não tenha ausência de paz. Abrace o cristianismo, abrace de verdade, para que você não experimente fome espiritual. Abrace o cristianismo, abrace de verdade, para que você não seja levada a uma morte pela ausência de Cristo na sua vida, que é a vida de fato. Você observa o quinto selo, e ele é interessante e vale a pena a nossa consideração de um modo um pouco mais detido, um pouco mais demorado, porque o verso 9 apresenta o quinto selo na seguinte perspectiva. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Então você está dentro de um contexto. O cristianismo está sendo perseguido, é a evidência do cavalo vermelho, preto e amarelo. Agora nós estamos percebendo a quantidade de pessoas que morreram, porque o cavalo amarelo é o cavalo da morte. E morreram muitos deles por conta, inclusive, da perseguição e de todas essas questões relacionadas ao desejo de servir a Deus e, consequentemente, a perseguição imposta pelos inimigos de Deus. Diante disso, estamos vendo muita gente morta. A alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, ok? E o verso 10 diz que eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo e que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, estamos aqui vendo um clamor por justiça no quinto selo. Almas debaixo do altar clamando por justiça. Ei, isso aqui é digno de uma análise aqui um pouco mais detida, porque a princípio nós estamos vendo
pessoas que foram mortas num estado de consciência clamando por justiça. Que isso significa, pastor? Que existe uma consciência após a morte, que é possível escutar as pessoas que já morreram. Tem muita gente que apanha esse texto fora do contexto para justificar que é possível se estabelecer uma comunicação com o mundo dos mortos, que as pessoas que já morreram conseguem enviar mensagens para nós e que essas almas que injustamente foram sacrificadas por conta da perseguição, por amor a Cristo, eles estão clamando com justiça e é a prova inequívoca, irrefutável, que é possível se estabelecer uma comunicação com os mortos. Calma aí. Primeiro olhe o contexto, ok? Para que ele não vire pretexto para você falar o que você quiser. Se você for olhar o estado dos mortos na Bíblia, é fácil você concluir algo diferente. É fácil você concluir que não é possível se comunicar com os mortos. Se você for, por exemplo, para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5, os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco têm participação no nosso mundo, o mundo dos vivos. Como estabelecer uma comunicação com as almas se a Bíblia está dizendo em Eclesiastes 9, verso 5, que os mortos não sabem de nada? Não é possível estabelecer uma comunicação com eles. O que é a morte, afinal de contas? Para você compreender o estado dos mortos, o que acontece com um homem quando ele morre, você precisa compreender o que acontece com um homem quando ele veio à vida. E se você olhar o texto de Gênesis no capítulo 2, você vai perceber como se originou a vida. E entendendo como se originou a vida, a gente compreende o que acontece quando ocorre a morte. E assim vamos obter o entendimento adequado para a compreensão do quinto selo do livro do Apocalipse. No capítulo 2 do livro de Gênesis, no verso 7, é dito assim na palavra do Senhor: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quem sou eu? Alma vivente. Quem é você? Alma vivente. O que é uma alma vivente de acordo com Gênesis 2, verso 7? É o resultado da junção do pó da terra com o fôlego de vida. Então Deus juntou dois ingredientes, pó da terra mais o fôlego de vida. Quando eles se juntam, ocorre a existência do ser humano, alma vivente. A alma vivente sou eu quando em vida, ok? E eu sou o resultado do pó da terra com o fôlego de vida. Diz a Bíblia que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Soprou, pois o Espírito, este sopro de Deus, na verdade é o Espírito, que em hebraico se chama Ruach. Ruach é espírito, que é diferente de alma, que significa Nepesh. Ou seja, a alma é o Nepesh. O Ruach é o espírito que Deus soprou no pó da terra, que é o corpo, para que eu me tornasse alma vivente. Qual é a grande confusão que acontece hoje no mundo religioso? É o pessoal achar que o espírito é a mesma coisa que alma. Não! Espírito é o sopro de Deus. O que Deus fez nas narinas do boneco, do ser humano que ele moldou com as mãos, o pó da terra, e ele sopra o espírito, ruach, para que o homem se tornasse alma vivente. Alma, nepesh, é o resultado da junção do pó da terra com o espírito que Deus soprou nas narinas, o ruach. Ok? O que é a morte? É exatamente o contrário. Se a vida, a alma vivente, é obtida pela junção dos dois ingredientes, pó da terra e fôlego de vida, a morte é exatamente o contrário. Basta você observar o que está aqui no livro de Eclesiastes. Você vem aqui logo depois do livro de Salmos, você tem aqui o livro de Eclesiastes aqui na sequência, depois do livro de Provérbios, e você vai ao capítulo 12,
e ler o verso 7, que diz assim, explicando o estado dos mortos. O pó volta para a terra como era, e o espírito, o que Deus soprou, que significa ruach, volta para Deus que o deu. Ou seja, a alma deixa de existir porque os ingredientes que estavam unificados, fazendo ela ter existência, agora separados na morte, o pó voltando para a terra e o espírito voltando para Deus que o deu, a alma deixa de existir. Por isso que Ezequiel disse, a alma que pecar, esta morrerá. A alma deixa de existir porque os ingredientes que formavam ela voltam para a terra, o pó da terra, e o espírito volta para Deus, que é esse espírito que ele soprou nas nossas narinas para então existirmos. Encara esse espírito como uma espécie de energia elétrica, ou seja, a lâmpada é o pó da terra e quando a energia elétrica é acionada, então forma-se a alma vivente, que é a junção da energia elétrica com uma lâmpada. E a lâmpada acesa seria a alma vivente. Quando a energia elétrica deixa de operar na lâmpada, então deixa de existir a alma. A lâmpada se apaga porque a energia elétrica se dissipou e então o pó da terra, que seria a lâmpada, agora está desvinculado desta energia. Entende isso? A vida, ela é um processo simples de junção do pó da terra com o fôlego de vida e a morte é a separação desses ingredientes. Quando ocorre a separação dos ingredientes, o espírito volta para Deus, a alma deixa de existir, significa que não tem alma penada, a alma não existe, os ingredientes estão separados. Aí o capítulo 9, o verso 5 diz que exatamente por isso, porque os vivos sabem que hão de morrer, Eclesiastes 9:5, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Não sabem os mortos o que acontece no mundo dos vivos, porque há uma separação dos ingredientes. Ok, por isso que as palavras são diferentes. Quando você vem no grego do Novo Testamento, por exemplo, o espírito que Deus sopra é o pneuma, que é diferente da alma que é psique. Não é a mesma palavra. Se não é a mesma palavra, é porque são elementos diferentes. O espírito que Deus soprou em mim no Novo Testamento chama-se pneuma. Por isso a palavra pneumonia, por isso a palavra pneu fala do ar, do que Deus sopra no indivíduo para que ele possa viver. E a alma, que é o resultado da junção do pó da terra com esse pneuma, com esse espírito, que no Velho Testamento é chamado de ruach, no Novo Testamento é chamado de pneuma, a alma que se junta a esse espírito, ou melhor, o pó da terra que se junta a esse espírito, forma então a alma que eu sou, que no Novo Testamento é chamado de psique, ok? Muito bem. Agora que entendemos o estado dos mortos, nós estamos vendo a alma debaixo do altar clamando por justiça. Trata-se de uma linguagem figurada, assim como o sangue de Abel clama a mim, diz o Senhor. Como é que você percebe isso? Se você olhar em Gênesis capítulo 4, no verso 10, olha o texto bíblico que está à disposição aqui. Gênesis capítulo 4, verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Observe. E Deus disse, que fizestes? É Deus falando com Caim que matou Abel. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Por acaso algum sangue clama alguma coisa? Por acaso um morto clama alguma coisa? É uma figura de linguagem utilizada para falar que houve uma injustiça e isso precisa ser reparado através de um juízo. E isso vai acontecer. Não é um texto, Apocalipse aqui no selo que nós estamos analisando, o 5º selo, não é um texto que trata do assunto estado dos mortos, e sim das injustiças cometidas especialmente durante os 1260 anos, do ano 538 até 1798, e que engloba o período da Igreja de Sardes, porque o período da Igreja de Sardes vai de 1517 a 1798,
que houve exatamente a Inquisição, onde milhares foram assassinados por conta do Evangelho, e o sangue dessas pessoas assassinadas por conta do Evangelho clamam por justiça, assim como o sangue de Abel clamava. É o período anterior à reforma, onde milhões de pessoas foram martirizadas por causa da fidelidade à palavra de Deus. Percebe todo o contexto do quinto selo? E na sequência, nós temos aqui o sexto selo, anunciando sinais que estariam acontecendo de 1798 em diante. Um sexto selo vivido no período aqui da igreja que antecede a sétima igreja. E se você der uma olhada, estamos falando agora da igreja de Filadélfia, o período de 1517 a 1798, ou melhor, a partir de 1798, após Sardes, 1798 até 1844, estamos lidando com o período da sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. E aqui, diante desse sexto selo, algumas coisas estariam acontecendo. E o sexto selo, nesse período, quando ele se abre, diz assim a palavra de Deus, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Ou seja, que terremoto estaria acontecendo neste período em diante, né? O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. O verso 14 é um verso que não foi concluído ainda. E diante deste período, nós estamos observando que o escurecimento do sol tem um registro histórico acontecido no ano de 1780. No dia 19 de maio de 1780 foi o chamado dia escuro. A lua tornou-se como sangue também no dia 19 de maio de 1780. A queda das estrelas se deu no dia 11 de novembro de 1833 e um grande terremoto, conhecido como terremoto de Lisboa, aconteceu em 1755. São os episódios relacionados ao sexto selo. E nestes episódios também estão aqui descritos no sexto selo como os reis da terra, verso 15, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos e todo escravo e todo livre, se escondendo nas suas cavernas e penhascos dos montes e dizendo aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suster-se? Isso aqui momentos antes da volta de Jesus, quando entra-se um colapso do mundo e começa então os ímpios a clamarem pela morte, pedindo aos montes e aos rochedos para que desabem sobre ele. Sabe o que isso significa? Momentos antes da volta de Jesus, o povo apavorado, é o comportamento dos ímpios que não tem esperança da salvação e eles começam a perguntar quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? O povo escolhido de Deus. Quem poderá subsistir? O remanescente de Deus sobre a terra. Quem aceitou a mensagem do cavalo branco, quem aceitou o cristianismo, quem viveu e morreu por conta desta mensagem, quem perseverou até o fim para que pudesse ser salvo, quem foi lavado pelo sangue de Jesus e, consequentemente, recebeu as vestiduras brancas, símbolos da justiça dele imputada sobre nós. Quem poderá subsistir? Aquele que tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro e que foi confirmado por meio da graça do Senhor Deus. Estes subsistirão, aqueles que tiveram uma vida de comunhão, aqueles que tiveram uma vida de relacionamento com Deus, aqueles que cumpriram a missão do Senhor, estes poderão subsistir, aqueles que estão cercados dos anjos de Deus, que cumprem a promessa, dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, estes poderão subsistir. E eu espero que, em nome de Jesus, eu e você estejamos contados entre estes que subsistirão
em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Os ímpios estarão clamando aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Isso é a oração dos imbecis, indivíduos que passou a vida inteira sem buscar, sem clamar a Deus e nos últimos instantes pedem a morte a seres inanimados, a objetos inanimados, melhor dizendo, que são os montes, que são os rochedos, né? Ao invés de um posicionamento dos justos, que olha para o monte e pergunta, de onde me virá o socorro? E chega à conclusão, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os ímpios, por não buscarem socorro no Senhor que fez os céus e a terra, querem se esconder com os montes desabando sobre eles em meio a um processo de destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos seguir, nos entregar e abraçar então o cristianismo representado pelo cavalo branco. Que não haja espaço para o cavalo vermelho cavalgar na nossa vida, tirando-nos a paz. Que não haja espaço para o cavalo preto cavalgar em nossa vida, trazendo-nos fome. Que não haja espaço para o cavalo amarelo cavalgar em nossa vida, proporcionando-nos morte espiritual. Mas que no cavalo branco, com sua mensagem de salvação, possamos experimentar vida e vida eterna. Que possamos não ser contados entre os ímpios, que clamam pela morte para se esconder da face do Altíssimo, daquele que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas que lavados pelo sangue de Jesus possamos dizer, quando Ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e na salvação que Ele nos proporciona, possamos nos exultar, possamos nos alegrar para todo sempre em nome de Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Obrigado por ter nos acompanhado na mensagem do capítulo 6 e em breve conto contigo para estudarmos o capítulo 7 em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, nós recebemos a mensagem do Evangelho e sabemos que todas as injustiças cometidas neste mundo, especialmente contra os mártires que perderam a vida por conta da perseguição e pelos outros mártires que ainda surgirão se juntando a estes nos momentos finais da história desta terra. Obrigado porque o Senhor trará a vitória para todos nós em todos os tempos, em todas as épocas que permanecemos firmes ao teu lado. Que sejamos contados entre estes justos, por isso nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, muito obrigado.